maior banco da Alemanha, Deutsche Bank. Deutsche Bank. Deutsche Bank, Deutsche Bank. É um dos bancos mais prestigiados do mundo, mas também é o mais maligno na superfície. Para muitos estudantes ávidos, é o banco mais antigo ainda em funcionamento no mundo, uma instituição de alto escalão respeitada. Bulge Bracket gerenciando bilhões de dólares para os ricos e famosos, incluindo seu notório relacionamento com Donald Trump. Mas só sobreviveu trocando princípios por lucro, financiando redes globais de tráfico sexual, lavando dinheiro para oligarcas russos, escândalos do Libor, nosso banqueiro favorito Bill Wong e suicídios na alta administração. Com tudo isso, o Deutsche Bank ainda é considerado um banco de primeira linha? Como é que o banco, envolvido em algumas das piores atrocidades da história, ainda existe hoje? E será que os inscritos deste canal podem aprender algo com as táticas maquiavélicas que o banco emprega? Há 150 anos, numa noite escura e tempestuosa na Prússia, nasce o Deutsche Bank após conquistar a Europa. O banco tem uma coisa em mente: expansão. Eles abrem escritórios em Londres, Xangai e na América do Sul. Agora, o banco olha além do Atlântico, América. Georg von Siemens, o chefe na época, parte para a nova terra na esperança de fincar firmemente a bandeira do Deutsche. Quando ele chega, aperta a mão do excêntrico magnata das ferrovias Henry Willard. Henry apresenta seu sonho a Siemens, construir uma ferrovia transcontinental que finalmente atravessaria toda a América. Ansioso para causar impacto nos Estados Unidos, Siemens financia com prazer a ferrovia. Embora a ferrovia tenha sido construída com sucesso, os custos foram altos e Willard decidiu desviar parte do dinheiro para construir uma mansão em Manhattan. Naturalmente, Siemens fica furioso, o Deutsche Bank perde cada centavo e Willard se recusa a devolver qualquer quantia. Foi a primeira, mas não a última vez, que o banco cairia em palavras doces de charlatões astutos. Siemens volta para casa, seu projeto americano azedado pelo fracasso recente, e decide fortalecer a posição do Deutsche na Europa. O Deutsche cresce tremendamente nas décadas seguintes, tornando-se o sexto maior banco do mundo. Ainda assim, com a chegada do século XX, o Deutsche enfrenta uma ameaça existencial. Caminhando para a década de 1940, a Europa está passando por uma transformação radical. Adolf Hitler, pintor desencorajado que se tornou político, revive o fantasma do nacionalismo na Alemanha com discursos inflamados. Ele se alimenta de sentimentos comuns de desilusão e derrota, que impulsionam sua impressionante ascensão ao poder. Manipulando uma nação inteira, ele transforma a dor em ódio ardente. À medida que o regime nazista projeta uma sombra cada vez maior, uma pergunta urgente paira sobre muitas instituições alemãs: sucumbir à escuridão ou arriscar tudo em retaliação? O Deutsche Bank, uma instituição antes respeitada e admirada, se alia ao partido nazista, tornando-se efetivamente o banco do diabo. Ao trocar princípios por lucro, o Deutsche Bank se sai muito bem. Eles absorvem bancos de nações conquistadas e estão mais ocupados do que nunca. Mas esse novo sucesso tem um preço. O Deutsche demite todos os seus membros judeus do conselho. Eles financiam a construção do infame campo de extermínio de Auschwitz. Está claramente envolvido em genocídio. Como se isso não fosse suficiente, Hitler precisa do banco para vender todo o ouro roubado que os nazistas adquiriram das vítimas. Soldados americanos entram nesta sala e descobrem 8.198 desses lingotes de ouro, incluindo obturações extraídas dos dentes das pessoas. Estima-se que os nazistas roubaram 598 milhões de dólares. Isso em 1945. O banco continua financiando o regime e a morte de milhões ao longo das décadas seguintes, desde as atrocidades. O Deutsche Bank pagou 5,2 bilhões às vítimas do Holocausto. Mas será que alguma quantia de dinheiro pode lavar o sangue derramado? Entrando no final dos anos 80, o Deutsche Bank está sendo seduzido pela natureza. O Deutsche é um banco alemão ultraconservador e pragmático.
A barra no logotipo quadrado foi criada para simbolizar o crescimento dentro de um quadro de controle de riscos. Ainda assim, seus retornos lentos e constantes diminuem em comparação com os lucros impressionantes de seus concorrentes americanos, Deutsche Foods. Caíram direitinho e abandonaram a parte do controle de risco na esperança de ganhar uma grana séria no novo e quente mercado de derivativos. Como um garoto de 16 anos fazendo sua primeira operação de opções na Robinhood, Deutsche fica viciada, os traders ficam ousados e começam a apostar. Deutsche traz operadores americanos de opções de destaque da Merrill Lynch para aumentar os retornos. Esses caras mudam completamente a cultura corporativa. Em um exemplo hilário, quando eles não conseguem pronunciar o nome da empresa, dizem que trabalham para o Deutsche Bank. Depois de toda boa festa, porém, vem uma baita ressaca, e o Deutsche está prestes a ter mais do que apenas uma dor de cabeça. Os principais executivos do Deutsche Bank aderiram ao programa de educação online Giga Universidade. Eles encontraram inúmeros cursos lá sobre como gerar renda, por exemplo, através de micro-PE, canais automatizados e sem rosto no YouTube ou copywriting com ChatGPT. Como consequência, a maioria dos executivos do Deutsche Bank pediu demissão e passou a se dedicar em tempo integral aos bicos que construíram na Giga Uni. Claro, isso é uma piada. Mas desde que lançamos a Giga University há 2 semanas, já conquistamos cerca de 100 membros, e até agora o feedback tem sido incrível. Estamos em 2007 e estamos no meio da maior bolha imobiliária de todos os tempos. O champanhe está estourando em Frankfurt, pois o preço das ações do Deutsche Bank atingiu o recorde histórico de $126, dando ao banco um valor de mercado de 75 bilhões de dólares. No entanto, a maioria das pessoas não sabia disso na época, mas tudo está prestes a desmoronar em uma explosão de glória. Quem é o culpado? O Deutsche Bank, é claro, que de forma imprudente inflou o mercado criando mais de 32 bilhões em obrigações de dívida de crédito, ou CDOs. Percebendo que os CDOs, que antes eram suas galinhas dos ovos de ouro, agora começaram a aparecer muito com foie gras, o respeitável banco que eles são. O Deutsche faz a coisa responsável. Sai do mercado o mais rápido possível, protege seu risco enquanto continua vendendo CDOs para os clientes como se fossem a melhor opção. Eles saem rapidamente antes que todo mundo tenha chance de reagir e depois maquiam os livros para esconder bilhões de dólares em perdas com derivativos. Eles varrem isso para debaixo do tapete, mas bombas relógio só ficam escondidas por um tempo. Desgraça adora a companhia, assim como os maus devedores do Deutsche Love, não demora para as rachaduras se aprofundarem no Deutsche. Como personalidade da mídia que virou magnata imobiliário, Donald Trump precisa de dinheiro para um novo cassino, mas nenhum banco em sã consciência o financiaria. Felizmente para ele, o Deutsche Bank está longe de seu juízo perfeito. Dominado pela ganância, o banco ignora alertas e empresta bilhões a Trump quando é hora de pagar o Deutsche. Ele se recusa, obrigando Mayur a anular o contrato em uma atitude absurda. Trump argumenta que a crise econômica de 2008 é um ato de Deus e, portanto, ele não é responsável por pagar um centavo sequer. Como se não bastasse, Trump vai além e processa o Deutsche Bank em 3 bilhões de dólares por práticas de empréstimo predatórias. Você pensaria que isso significaria o fim de Deutsche e Donald, mas como em qualquer relacionamento tóxico, o término é apenas o começo. Por que o Deutsche Bank emprestou 2 bilhões de dólares ao Sr. Trump? Anshu Jain, co-CEO do Deutsche, convence Bill Brocksmith, um ex-operador, a sair da aposentadoria. Bill não acreditava nas atividades criminosas no Deutsche após sua saída, e os reguladores também não. Eles pressionaram o Deutsche e começaram a aplicar multas muito mais pesadas na casa dos bilhões pelo comportamento fraudulento do banco. Brocksmith, de 58 anos, está tão ansioso que começa a ver um psicólogo. Brocksmith tenta parar as atividades ilegais, mas acaba virando motivo de chacota. Mas é Bill quem acaba sendo jogado na fogueira quando fitas são descobertas dele, admitindo que o Deutsche Bank está ativamente evitando bilhões de dólares em impostos. Enquanto as autoridades avançam na investigação e chegam perto da verdade, Bill Brocksmith se suicida. Nos próximos 4 anos, o banco sangra até morrer.
O preço das suas ações cai impressionantes 90%, em um desastre total tanto para os funcionários quanto para os acionistas. As ações do Deutsche Bank caem para apenas $30. Para piorar tudo, eles estão prestes a perder bilhões de dólares e não fazem ideia de onde esse dinheiro foi parar. Se a imagem do Deutsche já não estivesse em frangalhos, agora com certeza está. E por que um banco respeitável estava emprestando enormes quantias de dinheiro para alguém amplamente visto em todo lugar como um risco de crédito significativo? Os investigadores questionam como Trump obteve $500 milhões para construir um arranha-céu em Chicago. E de onde vieram os 50 milhões extras para reformar o campo de golfe à beira-mar de Trump na Escócia? Campos de golfe que agora, em muitos casos, estão acumulando prejuízos. Isso parece lavagem de dinheiro. De onde veio esse dinheiro e qual foi o papel do Deutsche Bank em facilitar tudo isso? Surpresa, surpresa, o Deutsche estendeu a linha de crédito e surpresa. Como um mágico em um encontro, quando a conta chega, Trump desaparece. Uma investigação conclui que os empréstimos só foram concedidos em primeiro lugar por causa do relacionamento próximo da funcionária do Deutsche, Rosemary Rublik, com o genro de Trump, o empresário semi-legítimo Jared Kushner. Mas também é quase um estudo de caso perfeito e mostra como não se deve administrar uma grande instituição financeira global ou uma grande empresa global de qualquer nome. Toda esperança de reaver o dinheiro emprestado é destruída. Quando, em 2019, Donald Trump faz o impossível, ele se torna o 45º presidente dos Estados Unidos. Como, em nome de Deus, o novo presidente dos Estados Unidos deve mais de 360 milhões a um banco estrangeiro? Sabemos por essas declarações de imposto que Donald Trump estava em uma situação financeira desesperadora. O Deutsche está de mãos atadas. Não pode simplesmente pedir o dinheiro de volta ao presidente dos Estados Unidos sem entender como entrou nessa confusão e está em mais apuros. Quando os democratas da Câmara intimam o banco para obter os registros financeiros de seu estimado cliente, em um movimento astuto, Trump processa o banco numa tentativa de impedir que os registros sejam divulgados. Juiz rejeita processo de Trump e determina que Deutsche cumpra ordens do Congresso, e prossegue entregando os registros, ao que o banco simplesmente responde: "Perdemos os registros." Trump informa ao Deutsche: "O inferno vai congelar antes que eles recuperem o dinheiro. Mas o golpe final do banco está à espreita." Tendo se tornado obcecado com a morte de seu pai há alguns anos, Val Brock-Smith baixou todos os arquivos de seu pai para um disco rígido. Ele contata vários jornalistas para vasculhar arquivos e tentar encontrar peças faltantes do quebra-cabeça. Val possui documentos bancários essenciais que os investigadores buscavam para fortalecer o caso. Desesperado para descobrir a verdade sobre a morte do pai, Val Brock-Smith torna-se informante do FBI com informações ultra-secretas sobre negócios envolvendo o Deutsche, Trump e a Rússia. Mas antes que ele pudesse contar qualquer coisa, ele também foi encontrado convenientemente morto em sua casa em 2019. A causa oficial da morte é overdose de drogas. Mas isso dá início a uma onda de teorias da conspiração envolvendo o Deutsche Bank, e as especulações aumentam sobre se a morte do pai e do filho não foi uma coincidência. Em um dos períodos mais difíceis da história do banco, os executivos do Deutsche trazem o único homem que pode salvar o banco debilitado. Christian Zeving é chamado para salvar o banco em dificuldades, após o reinado desastroso de John Cryan, que levou a instituição à beira do colapso. Em 2021, o Deutsche registra seu primeiro lucro em 8 anos, e parece que uma reviravolta pode estar a caminho. Bem, as aparências enganam, apesar de tudo. O Deutsche cruza o caminho do anjo da morte de Wall Street, Bill Hwang. Parece que o apetite do banco pela destruição não pode ser saciado, já que ele aprova enormes empréstimos de margem para a RKGOs. O fundo de hedge de Bill Hwang implode rapidamente, mas de alguma forma o Deutsche consegue escapar relativamente ileso. Mas muitos especialistas acham que eles pisam em gelo fino. O plano que eles apresentaram há alguns meses, embora razoável, chegou com cerca de 5 anos de atraso.
Depois de manterem tanto poder e mudarem sozinhos o curso da história, o passado sombrio deles finalmente está alcançando-os. O preço das ações desabou nos últimos anos e finalmente pôs fim ao debate sobre o Bulge Bracket. Se eles já foram Bulge Bracket, não são mais. Tem sido uma deterioração lenta na lucratividade por anos e provavelmente vai continuar. Um dos desastres mais lentos de Wall Street, o Deutsche continua sangrando por 1000 cortes. É quase poético. Na busca por tudo, o Deutsche perdeu, não só dinheiro, mas a si mesmo.